sua empresa já tem um processo de outbound bem estruturado? Você sabia que é precisamente isso que vai permitir sua empresa virar o jogo? Fazer aquelas vendas a mais que está precisando, aquele faturamento a mais, acima da média, no final do mês, que vai permitir à empresa crescer, expandir os negócios, investir. O outbound é aquele processo que tem o poder de virar o jogo, mexer o ponteiro e gerar aquele faturamento a mais que tanto se espera, que tanto se busca. Então, o que é o outbound? Por que ele faz isso? O outbound são aquelas ações em que sua empresa vai atrás do cliente. É necessário ter operações de atendimento receptivas, atender o cliente no balcão quando ele chega, atender o cliente quando ele liga, quando ele manda uma mensagem. Porém, também são necessárias essas ações onde a empresa, os vendedores, o marketing, vai até o cliente, vai até onde está o cliente. E justamente esse tipo de ações tem o poder de virar o jogo. Então vamos entender aqui pontos essenciais para fazer um outbound estratégico. Fica com a gente até o final do vídeo, porque todos esses pontos são muito interessantes e vão ajudar demais a sua operação de atendimento. Então, nesse vídeo, nós vamos ver os pontos essenciais para você formar um processo de outbound qualificado, estratégico na sua empresa. Claro, vamos somar a cada um desses pontos a nossa experiência de mais de 28 anos no mercado, atendendo call centers, operações de atendimento dos mais variados tamanhos. Então, vamos compartilhar aqui as melhores dicas que a gente tem à nossa disposição para que você possa formar um processo de outbound que dê mais resultado na sua empresa, que te dê mais retorno. E o primeiro passo, primeiro ponto para formar esse processo de outbound é definir objetivos claros. Para que você precisa disso? Para que todo o processo flua melhor. Então, antes de pensar em qual canal de atendimento você vai usar para entrar em contato com o seu cliente, antes de pensar em scripts de atendimento, você tem que ter objetivos claros. Você tem que saber, por exemplo, qual é a finalidade desse contato. Então, aumentar as vendas? Se aumentar as vendas, em qual fase do processo de vendas está aquela operação que você está fazendo? Tem operações que estão numa fase mais inicial, na geração de leads, na prospecção, outras estão fazendo follow-up. Então, em que fase está do processo de vendas? Fidelização de clientes está mais relacionado ao pós-vendas. Recuperação de clientes, aqueles clientes inativos. Pesquisa e feedback, as pesquisas de satisfação, que você pode fazer em massa no mercado, para extrair informações do seu mercado, muito importante. As fases da cobrança, em que fase específica da cobrança está a sua operação de outbound. Então, é uma fase mais de jurídica, ou uma fase mais preventiva. Tudo isso vai te permitir definir não só um script de atendimento, mas um processo claro e objetivo e mais eficiente. Ou é uma operação simplesmente de relacionamento, em que você busca obter informações do cliente, gerar oportunidades. Então, qual é o objetivo real, claro, dessa fase inicial do outbound? Precisa ter isso bem claro, inclusive para poder segmentar bem o seu mailing e ter uma assertividade melhor nos resultados. Depois disso, você vai ver a segmentação do público. Então, sabendo qual é o objetivo que você precisa, você tem lá a sua equipe de atendimento, eles já conhecem o produto, já fazem até o atendimento receptivo, mas você quer fazer com que essa equipe se torne mais ativa, fazer uma ação de outbound. Bom, então tá, vamos definir o objetivo, depois disso você tem que segmentar o público. E aí tem diversas características, que nós relacionamos algumas. Então, comportamento de compra, localização geográfica, idade, interesses, fase do processo de vendas, fase da cobrança, conforme nós já até mencionamos, porém isso é muito importante aqui na parte de segmentação do público também, porque muitas vezes você tem uma empresa que atende um público muito generalizado, então atende empresas dos mais variados setores, segmentos, ramos de atividade, e aí
Como que você vai fazer uma ação se o seu produto é tão abrangente assim? Ué, muito simples. Você, para aquela ação específica, você precisa segmentar o público, para que você tenha uma linguagem mais assertiva com esse público. Quer dizer, em outras ações você pode focar em um outro público que também pertence à sua gama ali de clientes. Mas para cada ação é importante definir bem o público. Então, tendo essas características, se o seu vendedor consegue, inclusive, visualizar, imaginar esse cliente, um pouco do seu comportamento, da sua forma de ser, dos seus interesses, é muito mais fácil gerar essa conexão e converter ali aquela oportunidade, seja ela uma venda ou simplesmente um outro tipo de ação, como a gente falou, de cobrança, de marketing e pesquisa. Terceiro ponto que nós vamos ver aqui é o treinamento e capacitação da equipe. Então, por que é tão importante capacitar a equipe? Justamente porque esse processo vai te fazer ser mais assertivo. Aqui está os scripts de atendimento, esse tema aqui tão falado na área de call centers. Então, como que se faz isso? Como que você vai gerar um script em que toda a equipe esteja capacitada, familiarizada e com as possibilidades de aplicar aquele script? Você vai fazer através de reuniões. Esses treinamentos nada mais são do que encontros em que todos podem compartilhar a sua experiência. É importantíssimo que você tenha um líder dentro dessa equipe de atendimento que promova esses encontros de treinamento e capacitação, que recolha também os feedbacks dos vendedores, porque é dessa maneira que você vai aperfeiçoando os seus scripts de atendimento. Quer dizer, você vai trabalhando com estatísticas. Não tem forma melhor de fazer isso do que através de estatísticas. A inteligência artificial utiliza isso para a tomada de decisões. Então, é claro, eles são capazes de analisar um número elevado ali de estatísticas, de eventos, e buscar as estatísticas dentro desses eventos. Então, ou seja, para 90% dos casos, essa resposta funcionou. Então, enquanto a inteligência artificial não tem uma resposta melhor para tratar aquele caso, ele vai utilizar a resposta mais assertiva. E dessa forma, vai tomar ações sempre assertivas. Então, o script de atendimento não é algo que a gente tem que definir lá no início de uma operação e nunca mais mexer nisso. Não, isso é algo que tem que ser revisto para que possa ser aperfeiçoado e aí, naturalmente, trabalhando com estatísticas, a gente vai sempre encontrando os pontos mais fortes, os pontos que devem ser mantidos, os pontos que podem ser alterados, aperfeiçoando esse script para que na maioria dos casos ele funcione. Ainda mais se são scripts flexíveis, que você tem uma equipe treinada, uma equipe que já tem essa percepção, muitas vezes, de responder uma pergunta, já conhece o comportamento do cliente quando ele apresenta um determinado tipo de comportamento, como lidar com aquilo. Isso vai se tornando cada vez mais assertivo. Por isso que é tão importante a capacitação constante. Essa equipe sendo aperfeiçoada, você vai ter um resultado cada vez melhor. Isso se faz com reuniões, como a gente falou, semanais, periódicas, onde se pode, em cada um desses encontros, aperfeiçoar um pouco o processo. Depois disso, é claro, você vai precisar de ferramentas tecnológicas. Utilizar a tecnologia ao seu favor, com ferramentas adequadas. O sistema indispensável para a sua operação de outbound é o CRM, Customer Relationship Management. O CRM é um software onde você vai inserir as informações de todos os contatos, das empresas que você está prospectando, o histórico desses contatos. Então, vai facilitar muito o gerenciamento dessas informações, porque você vai trabalhar com informações em alto volume. É muita coisa para gerenciar, né, sem um CRM. Você também precisa de discadores automáticos. Esse é um software que vai te permitir disparar uma elevada quantidade de ligações simultâneas para obter o contato com o seu cliente. Isso vai te ajudar também a que os atendentes não percam tempo digitando no telefone,
ou seja, aumentar muito a produtividade daquelas pessoas que você contratou para fazer a operação de atendimento. A LH Tecnologia é especializada no desenvolvimento de softwares para call centers. Então, nós temos aqui nossos discadores em diversos modelos diferentes, modalidades de discagem, que vão te permitir fazer uma operação profissional aqui nesse sentido, né? Então, você vai encontrar aqui não só um discador, você vai encontrar toda uma solução de discagem, que, né, você não precisa de mais nada. Com esse sistema você consegue fazer tudo. CRM integrado e tudo mais. Gravação de chamadas, é claro, que pode te facilitar tanto num processo jurídico, quanto num processo em que você simplesmente precise daquele histórico. Então, o histórico de mensagens hoje em dia, né, no WhatsApp é visto como algo muito positivo. Tanto o cliente quanto a empresa acessa ali o histórico das mensagens, tem acesso ao histórico das conversas. No caso da voz, da telefonia, é a gravação das chamadas, esse histórico. E muito importante para uma operação de atendimento, que você tenha acesso a tudo isso, saber exatamente o que o seu atendente conversou com o seu cliente, ou seus robôs de atendimento. Você pode ter URAs e chatbots, que são aqui esses robôs de atendimento, para te ajudar nesse contato em escala. Então, muitas vezes, repetindo a mesma informação. Se você ligar para falar algo que é do interesse daquela pessoa, daquele cliente, ele vai ter receptividade para falar com um robô. Isso já é provado por estatística. Então, o que depende mesmo é que você tenha um contato assertivo, eficiente, que seja de interesse do cliente. Utilização de processos e ritos organizados no relacionamento com os clientes. Através da tecnologia, você consegue estabelecer esses ritos organizados e manter sempre o padrão de atendimento da sua empresa. Monitoramento e gerenciamento de todos esses contatos, né? Então, são benefícios aqui que a tecnologia vai te proporcionar. Se você precisa de tecnologia, entre em contato aqui com a LH, que a gente tem diversos sistemas. Veja em nosso site ali os produtos e serviços que a gente oferece. Pode ser que a gente consiga te ajudar nessa parte. Quinto ponto, para você definir um processo de outbound altamente qualificado na sua empresa, é o monitoramento e análise de desempenho. Então, isso não é só a questão de ter relatórios, ter tecnologia que te ajude. Não, você precisa de pessoas focadas nisso dentro da equipe. A utilização de KPIs, que são metodologias de análise de relatórios, de análise de dados, e que a gente tem outros vídeos aqui no canal. Se você não viu ainda, procure como utilizar KPIs para aperfeiçoar o processo de atendimento da sua operação. Feedback contínuo. Então, essas mesmas pessoas, elas têm que sempre estar anotando o feedback, tanto dos clientes quanto dos atendentes, e também nas reuniões, trazendo as informações de relatórios para analisar com todos. Tem que ter uma pessoa treinada e focada nisso dentro da equipe. A análise de resultados vai te permitir aperfeiçoar o processo de outbound. Sexto pontinho aqui, personalização e experiência do cliente. Então aí vem a personalização da abordagem, foco na experiência do cliente. Nesse ponto nós já estamos aperfeiçoando os scripts e buscando entender a intenção realmente do contato, a objetividade de todas as palavras que nós vamos verbalizar ali com aquele cliente para não desperdiçar o nosso tempo. Então, se vamos fazer perguntas, são perguntas muito objetivas, conscientes da necessidade daquele público que a gente está trabalhando, para que a gente possa avançar nesse processo de outbound e melhorar também os nossos scripts. É uma fase importantíssima que a gente precisa sempre levar em consideração. Para formar esse processo de outbound qualificado, você vai precisar também cumprir as regras, os regulamentos e a ética dentro do mercado. Então, existem despachos, normativas da Anatel, inclusive hoje em dia, isso aí está mais forte do que nunca, apertando aí os call centers para que não desperdicem recursos, não desperdicem os seus contatos, sejam mais eficientes. Então, nós estamos totalmente de acordo com isso. Precisamos aprender, é claro, a nos adequar, porque para evitar que a sua operação
tome uma multa, seja desqualificado aí dentro desse processo. Então, cumprir as normas. Compliance, a ética do mercado, entender que a decisão de compra está sempre na mão do cliente. Então, a nossa parte, a parte da operação de atendimento, é levar todas as informações e ajudar o cliente a tomar essa decisão. Porém, não podemos obrigar o cliente a tomar uma decisão. A decisão final sempre é do cliente. Ter esse respeito, esse bom senso na hora do contato, vai te ajudar a ter uma eficiência melhor. Oitavo ponto, a integração multicanal. Aí sim, vamos pensar em qual canal de atendimento utilizar para falar com nossos clientes. O WhatsApp é o queridinho do momento, porém, a prática tem demonstrado que o WhatsApp é um canal que não vai substituir os outros canais. Telefonia, o e-mail, são canais que se mantêm ativos, que muitas operações utilizam e têm resultado. Justamente porque o WhatsApp ele tem uma série de fatores de pontos que são muito positivos, porém que não substituem a telefonia. Tema para outros vídeos, mas de fato você precisa estar nos canais de atendimento que o seu público prefere. Então é importantíssimo ter na sua tecnologia, na sua operação de atendimento, a disponibilidade desses canais aí, os preferidos do seu público. Outro ponto bastante importante aqui é o gerenciamento do tempo. Parece que esse ponto não é tão importante, mas é sim. Justamente porque num processo de outbound, você precisa garantir, primeiro de tudo, que esse processo seja feito. Então, quer dizer, prospecção, por exemplo, é uma ação que você tem que fazer todos os dias. Se você não faz todos os dias, então você tem que garantir que pelo menos toda semana seja feito um volume de prospecção razoável para você ter um resultado na sua operação. E isso é uma questão de gerenciar o tempo, já que os atendentes, é claro, têm muitas outras atividades. Você não definir uma agenda muito bem estruturada, dando prioridade para as ações de outbound, é difícil que você consiga cumprir com isso todas as semanas, todos os dias, como é necessário que seja feito para que você tenha consistência nessa ação e aí sim gere essa melhora nos resultados que nós falamos lá no começo. Então, timing das chamadas, tudo isso são processos aqui que a gente precisa levar em consideração no gerenciamento do tempo para ter uma assertividade melhor no nosso outbound. E 10º pontinho e último, motivação e cultura da equipe. Ter um ambiente de trabalho positivo, ter um ambiente de trabalho motivador. Isso a gente pode fazer com incentivos, mas também podemos fazer de várias maneiras, utilizando inteligência emocional. O líder da equipe é a pessoa principal aí para que seja inscrito no nosso canal, assíduo nos nossos vídeos, nós vamos ensinar tudo isso, todos esses processos de gerenciamento, de qualificação das operações de atendimento em call centers. Então, inteligência emocional é algo fundamental de ser trabalhado dentro do grupo. Ter esse ambiente de trabalho positivo em que todos consigam cumprir com o seu objetivo é fundamental. Se um líder tem uma atitude negativa, não só no sentido de desmotivar, de desqualificar alguém, mas, por exemplo, o líder não deveria nunca chegar e falar assim: gente, pessoal, a gente precisa vender, senão a empresa vai fechar, senão cabeças vão rolar. Então, gerar um ambiente tenso dentro da equipe. Isso vai prejudicar o estado emocional de todo o grupo. O grupo tem que trabalhar em um estado de confiança, de positividade, para poder obter os melhores resultados. Então, isso é um tema muito interessante para a gente se aprofundar em outros vídeos. Todos os pontinhos aqui desse vídeo são pontos que nós vamos aprofundar em outros vídeos. Então, procure, veja aqui nos vídeos do nosso canal, que a gente sempre vai estar falando sobre esses pontos, vai estar ampliando esses pontos. Então, se fez sentido para você, se inscreva, deixe seu like, compartilhe com aquela pessoa que você sabe que também gosta, se interessa por esse tipo de conteúdo. E se tiver alguma dúvida,
Entre em contato conosco, estamos à disposição para colaborar com a sua operação de atendimento. Um grande abraço, até o próximo vídeo.